também outra preocupação que Glauber Braga trouxe no começo do programa e que eu quero te ouvir é sobre a gente não ficar dependente somente das instituições para enfrentar o bolsonarismo. Ele fez esse alerta várias vezes na sua fala hoje, né? De que são batalhas que vêm se vencendo, mas que é arriscado a gente entregar tudo na mão das instituições da justiça ou da próprio Congresso, por exemplo, no enfrentamento do bolsonarismo e que isso deveria passar por mobilização social. Qual a tua leitura em relação a isso, professor? Para vencer de fato o bolsonarismo, para para derrotar a ideologia que o cerca, o que é preciso ser feito? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma sugestão, se você me permitir. Eu vou colocar aqui para os que nos escutam, se tiverem interesse, a sugestão de um livro que pode ajudar muito a pensar essa questão, que é de um psicanalista. Aliás, vocês deveriam convidá-lo, Maria Fernanda. Está aqui, olha. É do Thales Absaber, O Soldado Antropofágico. Eu vou dar uma resposta inspirado no livro dele e no que eu já escrevi também. O bolsonarismo não será derrotado. A extrema-direita não desaparecerá do cenário brasileiro mais. Nós não voltaremos a ter uma circunstância política na qual seja possível imaginar a capacidade incomum do presidente Lula de realizar conciliações macunaímicas e agradar empresário e trabalhador ao mesmo tempo. Isso não vai mais acontecer. O bolsonarismo representa uma ruptura fundamental. Veio à tona, veio à superfície o pior da formação social brasileira, Maria Fernanda. Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, independentemente de tudo que se revele, são pessoas que se sentiram autorizadas para publicamente dar vazão ao que elas têm de pior dentro delas. E que, Maria Fernanda, sejamos todos aqui muito honestos e muito honestas. Nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós é perfeita. Nós precisamos o tempo todo, em alguma medida, controlar as nossas reações. Nós precisamos vigiar os nossos desejos. Já dizia Freud, o ser humano é o resultado de um embate constante entre os desejos que possui e a impossibilidade de realizá-los todos. Se eu pudesse realizar todos os meus desejos, eu somente o faria violentando muitas pessoas. Porque as pessoas também têm seus desejos. A vida social, a vida coletiva, é uma negociação permanente entre eu e você, entre eu e os outros. O bolsonarismo, em alguma medida, é uma espécie de retorno a uma primitiva e selvagem lei do mais forte, em que, se você puder ter uma arma, 2 fuzis, 3 granadas, 4 milicianos, 5 tanques, você faz o que você quiser. Ponto. Você diz o que você deseja. Você não tem peias, não existe amarras sociais, você quer a liberdade completa de expressão. Então, o bolsonarismo trouxe à tona para muitas pessoas essa possibilidade de simplesmente extravasar o que de pior elas mantinham guardados. E é muito bom que elas mantivessem guardados. Nós também, eu e você, Maria Fernanda, o Fernando Drummond, nós temos aspectos da nossa personalidade que o melhor que nós podemos fazer é guardá-los. Porque não são bonitos. Assim é a vida. Então, o bolsonarismo não vai acabar. A extrema-direita veio para ficar e nós agora precisaremos compreender que isto é difícil, é incômodo, mas há um aspecto muito importante, produtivo e potencialmente criador. É que nós não temos mais direito de ter ilusões e ingenuidades. O nosso vizinho, a nossa colega de trabalho, a nossa amiga de infância, o nosso colega do ginásio que nós não vimos há 20 anos, todos eles potencialmente podem se tornar bolsonaristas de um lado ou de outro, não importa. A vida em sociedade é uma conquista constante. A democracia não é um dado permanente. A democracia é algo que se constrói no dia a dia. O bolsonarismo não vai acabar, Maria Fernanda. Em alguma medida, para a extrema-direita no Brasil, nada melhor do que a inelegibilidade do Bolsonaro.
O Bolsonaro é uma figura tóxica, mas, de novo, sempre com a nossa honestidade intelectual. O carisma do Bolsonaro, a capacidade que ele teve de, depois de 4 anos de um governo que era pura destruição, a arquitetura da destruição, 700 mil mortos da pandemia. Inúmeros cientistas mostraram de maneira muito convincente que um número entre 350 mil e 400 mil pessoas não precisavam ter morrido. Isto é, se a vacina tivesse sido difundida na época certa, nas quantidades adequadas, a imunidade teria se conseguido antes. Nós poderíamos ainda hoje estar sorrindo, rindo, alegrando as nossas vidas com Paulo Gustavo. Maria Fernanda, quantos Paulos Gustavos as famílias não têm? Aquela pessoa que agrega, que reúne, que diverte. De 350 mil a 400 mil pessoas. Anote o que eu estou dizendo. O Bolsonaro será condenado pelo Tribunal Internacional Penal de Haia e não poderá deixar o Brasil, sob pena de ser preso por genocídio e crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, a política pública criminosa que ele conduziu, que levou a um número absurdo de mortos. O Brasil tem aproximadamente, eu não vou citar o dado exatamente correto, aproximado, o Brasil tem aproximadamente 2,5% da população mundial. Neste país, morreram 11% das vítimas da Covid. Como é que se explica a diferença, Maria Fernanda, entre a percentual de população do planeta e o número de mortos? A diferença tem nome próprio. Jair Messias Bolsonaro. Ele será condenado por isso internacionalmente.